Fala, galderas e galderas, e agora eu e o Anderson estamos aqui novamente para falar sobre vocês, sobre o assunto que a AgroSPI adora falar, que é tecnologia de aplicação, né? A gente gosta de bico, a gente tem bastante adjuvante, desenvolve adjuvante, e o Anderson que trabalha faz quantos anos já com tecnologia de aplicação aqui em Tocantins? 10 anos. 10 anos de tecnologia de aplicação aqui e conhece muito sobre o assunto, sobre a região e as características que a gente tem aqui na região, né? Com certeza. Então vamos falar um pouco assim, vamos entender das características de temperatura, umidade, tudo isso aí vamos falar quando começa a chover aqui, quando a gente vai começar a aplicar. Montando o pulverizador e vamos aplicar. O que a gente encontra aqui no Tocantins, né? Como é que é a situação? Vamos lá. Primeiro agradecer você, né, Alex, pela oportunidade aí da gente se conhecemos há um tempo atrás aí. Em 3 anos em tecnologia de aplicação, né? Me apresentando também, meu nome é Anderson Labegalini, sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho com consultoria aqui de nutrição também no Tocantins. Só para lembrar, né? Na época a gente era concorrente ainda. Concorrente ainda, com certeza. Hoje nós somos parceiros, né, Alex? Hoje nós somos parceiros. Mas vamos lá. Fala um pouco dessa situação que é a temperatura, né? O que a gente encontra aqui no Tocantins, as características da tecnologia de aplicação. Olha, Alex, aqui a tecnologia de aplicação vem a cada ano crescendo. Então a gente vê produtores, mesmo que tenham um pulverizador de arrasto, ele tem uma tecnologia de aplicação boa na sua lavoura. Aplica no horário certo, utiliza a ponta adequada, né? Um adjuvante também que a gente tem que levar muito em consideração aqui com adjuvante devido à nossa temperatura. Muito vento, a gente tem aqueles ventos, uns ventos. Que hora que venta aqui mais ou menos aqui assim? E quantos quilômetros por hora que é o vento aqui? Olha, você vê que hoje está parado à tarde, né? Geralmente no final da tarde mais parado um pouco o vento, mas assim, entre 3h30, 4 horas, a gente tem vento praticamente o dia todo aqui nessa época. Entendi. Mas assim, no final do dia é sempre mais parado. A gente tem que cuidar também com a inversão, né? Que aqui tem muita inversão térmica aqui, né? Muita inversão. Isso na época de dessecação. É época de dessecação, principalmente que está quente, está voltando a umidade devagar, né? E também cuidar na dessecação, a gente tem que cuidar também na dessecação com relação à umidade, né? Como é que é a umidade aqui nas aplicações? Vamos falar no ciclo inteiro, começando a dessecação, depois indo para inseticida e fungicida. Na dessecação a gente tem uma umidade baixa, né? Porque a gente pode ver onde a gente está aqui agora, que é uma soqueira de sorgo. Então a gente vai ficar isso aqui até o plantio da soja. Então a gente vai ter uma umidade baixa, né? E depois a gente vai ter a umidade vai elevando e vai mantendo uma umidade mais alta, né? Então depois a gente fica com umidade acima de 50 aí. Isso quando começar a chover não para mais daí, né? Isso, daí a gente tem essa chuva até abril aí, até março, abril aí já num volume bom de... Se a gente pensar em temperatura, né, que a gente fala que então umidade sempre você não vai ter menos na dessecação e depois no decorrer das outras aplicações vai ter umidade sobrando. E temperatura alta, sempre alta? Sempre alta, a temperatura sempre alta. Passando dos 30, sossegado sempre? Sempre acima dos 30. E como a gente sabe é difícil demais aplicar de noite, então tem que tomar cuidado nas situações. Mas se tem umidade também, então você pode aí, né, dar uma tocada mais nas aplicações, né? Isso, a gente sempre obedecendo a ponta adequada, um adjuvante adequado, a gente pode aumentar sim esse tempo de aplicação durante o dia, né? Se a gente for falar aqui de volume de caldo que é utilizado na região, a média de volume de caldo que se usa aqui? Olha, a média aqui é 100 litros. Temos áreas que trabalham com 50, com 40, tem produtores começando com 30 litros por hectare, né? Mas a gente tem uma média aí de entre 50 a 100 litros por hectare. Entendi. Outra característica interessante a gente ressaltar aqui na região do Tocantins quantas aplicações mais ou menos a gente fecha aqui entre dessecação e fungicida e tudo mais? Olha, Alex, hoje trabalhamos aí em torno de 6 a 7 aplicações. Vai depender do ano, da umidade, porque talvez a gente entre com 3 a 4, até 5 aplicações de fungicida. Isso em soja, né? Na soja, na cultura da soja. E o milho, problema com cigarrinha também, tem que entrar aplicando? Tem também percevejo, cigarrinha e fungicida também. A gente, produtores aqui faz 1, 2, tem uns fazendo teste até com 3, porque nós temos uma aflotoxina aqui também, né? Então acaba estendendo uma aplicação a mais, né? Tipo de bico para os galderos ter uma ideia que é mais utilizado na região? Entre cônico, leque simples, indução de ar, sem indução de ar, como é que é? O que você mais vê? Dessecação, trabalho com indução de ar e bico leque. Fungicida, inseticida, trabalha com bico cônico. Então esse pessoal trabalha aí. E nós vamos trazer para cá os bicos da AgroSPI, SPI, inseticida, fungicida e herbicida aqui. Nós vamos mudar um pouco esse conceito aqui. Com certeza.
Vamos ressaltar aqui também, Anderson, a questão do pH e captação de água. Como é que é a questão da água aqui que a gente tem aqui na região aqui? Olha, aqui o pessoal trabalham com... capta muita água das lagoas, né? Vocês estão vendo que aqui atrás tem uma lagoa pequenininha. Pequena, né? E também poços artesianos. Muitos produtores já vêm investindo também numa qualidade melhor de água. Então, em poços artesianos também. Aqui é fácil de achar água, né? Vocês falaram pra mim que vocês fazem a perfuração aqui, não precisa mexer muito para chegar aqui. Isso, tem regiões aí que a água tá mais a flor do solo ali, né? Sim. Até poucos metros aí a gente já tem água boa, né? E bons volumes também. Entendi. E características de mineralização de água, água dura, não tem? Como é que é? Então, hoje nós temos as águas mais próximas às jazidas de calcário. A gente tem água aí com pH 12, 11, Nossa, 10. Extremamente alta, né? E daí nós temos o geral aí em torno de 5,5, 6, água 7, onde nós estamos hoje aqui mesmo é 6,5, então varia de região para região. Hoje ficou fácil acertar mas a esse maioria coadjuvante também. Hoje ficou fácil acertar esse coadjuvante. No Isso. passado isso era argumento de venda e hoje, bicho, se o coadjuvante não estabilizar pH, você não abaixar, né? E eu tomar cuidado também com o pH aí, que muita gente, né, acaba se confundindo um pouco essa questão. Tem gente que fala, herbicida é bom abaixar bastante. Cuidado que no glifosato 2,4-D a gente já sabe que às vezes trabalhar ali no meio de 5, 5,5 de mistura já fica melhor. Então, dá pra entender, vamos ver. Mas é isso aí. Velocidade de aplicação aqui. Olha, a velocidade de aplicação, até você rodou alguns clientes também. Eu achei que o povo ia falar que andava nos 30 aqui, igual no Mato Grosso, mas não é isso, né? Aqui como são áreas um pouco menores, tem talvez um solo mais ondulado, apesar que não são todas as áreas, mas mesmo áreas planas, você viu o cliente falando hoje, trabalha entre 15, 16, 17, né? Então a média aqui é entre 15 a 20 km por hora. Não, então, é uma velocidade boa e eu gosto de aplicação um pouco mais devagar para fazer a aplicação. Isso. Eu chego na conclusão que a gota, né, ela acaba chegando mais fácil, você tem mais assertividade, né? Esse é um assunto que eu já discuti com alguns amigos meus que são consultores de tecnologia de aplicação, mas não quer dizer que você não possa fazer rápido também, porque o avião passa mais de 200 km por hora. Sim. Tem muita aplicação aérea aqui? Olha, não é tão comum a aplicação aérea em áreas de sequeiro, né? A gente tem mais aplicação aérea em áreas irrigado, que é a área Lagoa da Confusão, Formosa, a gente tem uma aplicação aérea mais constante, né? Mas é isso aí então, galera, nós falamos agora sobre as condições, vamos passar para outro vídeo, depois vamos falar um pouco sobre as características de produtos que são utilizados, plantas daninhas resistentes, algumas coisas assim que são curiosidades de vocês também que estão nos acompanhando. Tamo junto e vamos que vamos, muito obrigado!